Sim Notícias. Oferecimento Linhares Online. Conectividade e soluções. Hotel Ibis Style. Sua parada certa em São Mateus. Rimo. Roupeiro 6 portas Jundiaí. Apenas R$ 12 de R$ 99,90. Móveis Rimo. Olá, você que está sempre ligado na TV Sim, canal 16.1. O Sim Notícias está começando, trazendo os assuntos mais relevantes de Linhares e região. E você confere na edição desta quarta-feira. Professora é morta a tiros dentro de casa no bairro Interlagos. Foi no final desta manhã. Polícia tenta identificar dupla de assaltantes que roubou um malote com R$50 mil em dinheiro no centro da cidade. A polícia também está investigando o casal que foi morto a tiros dentro de casa no bairro Novo Horizonte. A suspeita é de que o marido tenha atirado contra a esposa e também tirado a própria vida. Vereadores de Linhares vão discutir e votar o processo contra a vereadora Rosinha Guerreiro na semana que vem. A adolescente que estava desaparecida em Linhares foi encontrada pela Guarda Civil Municipal. Hoje é dia da coluna Agronegócios com Franco Fiorotti. Veja também os assuntos do esporte. Tudo isso e muito mais, agora aqui na tela da TV Sim, o seu canal local. A polícia segue apurando a morte do casal encontrado dentro de casa nesta quarta-feira com disparos de armas de fogo na cabeça. Ao que tudo indica, o homem matou a esposa e depois tirou a própria vida. A Polícia Civil de Linhares concentra atenções na investigação de 2 mortes registradas na Rua Fundão, bairro BNH, próximo ao Parque de Exposições da cidade. O empresário Alain Zanotelli, de 41 anos, foi encontrado morto ao lado da cama da mulher dele, Fernanda Ferreira Bacete Zanotelli, de 38 anos, morta sobre a cama do casal. A polícia trabalha com suspeitas de que Alain assassinou a mulher e em seguida tirou a própria vida. Reforçam esta suspeita relatos de vizinhos que ouviram gritos de uma suposta discussão. Em seguida, barulhos de tiros por volta de 1h20 da manhã desta quarta-feira. Acordados, vizinhos viram a filha do casal com um celular nas mãos pedindo socorro, mantendo contato com outros familiares. A polícia militar foi acionada, mas já constatou os 2 óbitos. A perícia da Polícia Civil registrou que, pela posição dos corpos, a suspeita maior é que, de fato, Alain tenha feito 2 disparos, um na cabeça da mulher e, em seguida, na sua própria. A arma utilizada na tragédia chama a atenção, uma .40, encontrada debaixo do corpo do empresário. As investigações caberão ao delegado Leandro Esperandio e sua equipe de investigadores. Não houve nenhuma manifestação da polícia sobre as primeiras investigações, apenas que elas estão em andamento. Relatos de vizinhos também afirmam que o casal vivia um momento conturbado. Estava em vias de uma possível separação. Eles não quiseram gravar entrevistas. Fontes da perícia afirmaram que dentro da casa foram encontradas diversas munições, espalhadas pelo quarto do casal, que estava com portas trancadas na hora que vizinhos tentaram ajudar. Alain era sócio de uma empresa ligada ao ramo de eletricidade. Segundo fontes, ele gostava de praticar aulas de tiros, por isso mantinha armas em casa. E uma professora também foi vítima da violência no final desta manhã de quarta-feira aqui em Linhares. Ela foi morta a tiros dentro de casa e o ex-namorado é o principal suspeito. O crime aconteceu em plena luz do dia, na Avenida Tomé de Souza, no bairro Interlagos, em Linhares. Suelen Souza Silva, 33 anos, era professora e estava em casa quando foi surpreendida pelo suspeito, que arrombou a porta e a assassinou com 4 tiros. Ela tentou se refugiar no banheiro da residência, mas não teve jeito. Acabou morta. O ex-namorado dela é o principal suspeito do crime. Ele fugiu do local em um carro e está sendo procurado pela polícia. O corpo de bombeiros foi acionado para socorrer Suelen, mas ela já estava sem vida. Ela foi encaminhada para o Serviço Médico Legal de Linhares. Há relatos de que o casal estava separado e o suspeito tentava a reconciliação. Lamentável, né? Tanta violência, pra quê, né? Bom, toda quarta-feira é dia da coluna Agronegócios com Franco Fiorotti. Confira a coluna de hoje.
A agropecuária brasileira gerou 37.400 empregos com carteira assinada no mês de maio, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, que é do Ministério da Economia, e que foram divulgados recentemente. O saldo é um resultado de 118.900 admissões e 81.500 demissões nesse mês. Foi o melhor desempenho no período entre os setores da economia analisados, seguidos depois por construção civil, nessa geração de empregos. Em meio ao período de colheita da safra nova, do café, nesse momento analisado em maio, as lavouras de café foram destaques aí do setor em geração de empregos em maio. Foram 25 mil postos com carteira assinada, pouco mais de 25 mil, especialmente em Minas Gerais, São Paulo e no Espírito Santo, que teve aí cerca de 5.700 postos de trabalho na lavoura de café, que são os principais centros aí produtores do país. Obrigado, Franco, pela sua participação. Chegou o momento de a gente conferir como fica o tempo nesta quinta-feira de inverno em toda a nossa região. A quinta-feira terá sol entre nuvens, sem chuva, temperaturas mais altas um pouco. Em Linhares, mínima de 16, máxima 30 graus. Colatina com mínima de 14, máxima de 27. Em São Mateus, mínima de 16 e máxima de 28. E em Vitória, mínima de 17, máxima 29 graus. A seguir, você vai ver que a polícia está tentando identificar os dois assaltantes que levaram um malote com R$50 mil em dinheiro aqui em Linhares. Dois bandidos, um deles armado, roubaram um malote com R$50 mil em dinheiro no centro de Linhares na tarde passada. O dinheiro estava com um funcionário de uma farmácia que levava essa quantia para um depósito num banco e acabou rendido. A ação dos criminosos durou menos de 1 minuto. Os suspeitos chegaram em uma moto, o carona desceu, apontou a arma e roubou a bolsa, roubou o malote com o dinheiro. A dupla fugiu em seguida e ainda não foi identificada pela polícia. Quem puder ajudar nas investigações pode ligar para o Disque Denúncia 181 ou para a Polícia Militar através do 190. A gente vai ver como fechou o mercado do café nesta quarta-feira. Arábica tipo 6, R$371 a saca. Arábica 7, R$300. O Conilon tipo 7 fechou valendo R$260 a saca. Vamos saber os destaques do esporte de hoje. Sim Esportes. Oferecimento. HE Esportes e Central Bikes e Motos. Linhares Futebol Clube em destaque enquanto luta no mata-mata com o Real Noroeste em mais uma fase decisiva do Capixabão de Juniores. O time agora, o principal, tem que pensar na Copa Espírito Santo. O Linhares já tem que pensar na estreia na Copa Espírito Santo, previsto para o dia 11 de agosto. Agora, tem um problema que continua. Onde mandar os seus jogos? Quando será que o poder público vai disponibilizar uma alternativa, pelo menos, para jogos do futebol profissional? Bom, você está vendo aí imagens de nossa conversa com o presidente do Linhares, Adalto Meneguzzi, sobre a alternativa de se construir arquibancada no CT, que fica no bairro Três Barras, e transformar parte desse espaço aí num pequeno estádio para jogos oficiais. Dá para constatar aí que o ninho aí da coruja tem espaço de sobra, né? Aí é cercar com L, com muro, manter 3 campos de treinamento, poucos têm isso no Brasil, cabine para a imprensa no meio, tá aí uma ideia para os parceiros, hein? Quem se habilita? Bem, o que se avalia é que uma campanha para conseguir lajota, cimento, ferro, areia, barro, para construir uma arquibancada é menos difícil. A questão é a mão de obra, né? O que podemos concluir é que uma bonita realidade começa com um sonho. Então, não custa sonhar, né, Adalto?
Obrigado, Altemar, pela participação. Daqui a pouco, depois do intervalo, você vai ver que os vereadores de Linhares vão se reunir na semana que vem para apreciar e votar o processo contra a vereadora Rosinha Guerreira. É um instante só. A Câmara de Vereadores de Linhares convocou uma sessão extraordinária para a quinta-feira da semana que vem, dia 8 de agosto, para discutir e votar o processo administrativo aberto contra a vereadora Rosinha Guerreira. Afastada do cargo pela Justiça pela prática de rachide, que é quando o político fica com parte dos salários dos servidores que servem em seu gabinete, Rosinha chegou a ficar presa após uma operação do Ministério Público. Respondendo ao processo em liberdade, ela foi afastada do cargo e em seu lugar assumiu a suplente, Pamela Maia. E em Colatina, a primeira vítima do vírus H1N1 da gripe morreu nesta semana. A mulher de 51 anos é a vítima da doença. Vanderleia Aparecida Caser tinha 51 anos de idade e começou a passar mal no início do mês. Ela ficou gripada e chegou a ser atendida por um hospital particular. Mas no último dia 16, Vanderleia não resistiu e morreu por causa da doença. A confirmação da morte pela gripe H1N1 veio após exame realizado no Laboratório Central do Estado. De acordo com a Vigilância Epidemiológica de Colatina, outras 2 pessoas contraíram o vírus da gripe no município, mas receberam tratamento e passam bem. Outros 3 casos ainda aguardam confirmação. Período de seca com pouca chuva e o Rio Doce já apresenta os reflexos da estação. Pouca água e muitos bancos de areia por toda a sua extensão. O nível é cada vez mais baixo e a população fica preocupada. Quando eu vejo um rio dessa forma eu fico chateado bastante, né? Porque já tem bastante tempo que está assim e a gente, como a gente mora muito tempo, a gente já viu como era antes, né? Era mais bonito e agora desse jeito com essa seca tá muito feio. O seu Edson é pescador há quase 20 anos, conhece bem o rio. Já viveu em épocas de mais abundância e também lamenta ver o rio desta forma. A gente vive de pesca, né? Vivia de pesca e hoje você vê, não tem mais peixe no rio, as coisas estão deteriorando. E você vê areia para todo lado, chegando inundação de areia e assoreação, né, que a gente fala, né? Se você tiver uma noção, se você subir em cima da ponte e der uma olhada, dá para você observar que dá para atravessar o rio andando. Eu atravessei e atravesso ainda, certo? Que tem mais ou menos 20 anos que a gente convive no rio hoje. É tristeza, a gente atravessa não é por orgulho, não, atravessa com tristeza. Quem já viu o rio aí com 5, 6 metros de fundura, com poucos bancos de areia, hoje você vê ilha emendando com o braço do rio, com a beirada do rio, passando debaixo da ponte esses bancos de areia. É muito triste para o colatinense que já vive o tempo que a gente vive, não tem? O nível está baixo. Conforme a medição das réguas, nessa altura do rio, aproximadamente 1,30 m de profundidade. Mas, de acordo com esse diretor do Sanear, o nível não é de alerta e, por enquanto, não deve trazer prejuízos para a população. Ele é normal, já era esperado esse nível de baixo do Rio Doce, o aparecimento dos bancos de areia em função da escassez hídrica e da falta de chuva. E nós estamos preparados para passar por esse período e abastecer a população com qualidade. A gente está trabalhando hoje com 175 mil litros por segundo de água. Já teve em outras épocas de seca, a gente já trabalhou até com 60 mil litros por segundo. A nossa captação é em torno de 400 litros por segundo, então a gente tem uma folga boa de quantidade de água no Rio Doce. A nossa função é fazer com que ela chegue nas nossas estações de tratamento. A população pode ficar tranquila que a gente garante que vai abastecer toda a cidade com a vazão baixa, com a vazão alta e esperar o período chuvoso para facilitar essa captação de água. E sobre os bancos de areia ao longo do rio, o diretor explica que eles trazem um pouco mais de dificuldade para captar a água. Dificultam, mas não impossibilitam. Eles podem atrapalhar a nossa captação de água, mas diante da necessidade, a gente implanta medidas e intervenções para que faça com que essa água chegue até as nossas captações, que a gente consiga captá-la, tratá-la e distribuí-la para a população. Apesar da situação confortável do nível do Rio Doce em relação ao abastecimento das residências aqui em Colatina, o alerta é sempre para o uso consciente da água. Evitar o desperdício é a orientação para todos os dias. Com certeza a gente conta com o apoio da população para economizar, para que a gente use o tanto de água que seja necessário para fazer as nossas atividades. Evitar o desperdício sempre é bom para o meio ambiente.
Por hoje é só. Eu agradeço a você que nos acompanha também pelas redes sociais, facebook.com/TV Sim Linhares. O nosso canal do WhatsApp está aí, ó, o número 996224547. É por onde você pode interagir, mandar sugestões, mandar o seu recado. Você também pode rever o nosso conteúdo no canal no YouTube, TV Sim Linhares. E, claro, o telefone da redação que aparece aí, 3373-2000. TV Sim Linhares, seu canal local.